Olá, amigos, Lucas de volta com mais um vídeo sobre aspectos. E hoje nós vamos falar sobre a inconjunção. A inconjunção é o aspecto de 150 graus e ele é conhecido também como quincúncio ou quincunce. E esse aspecto se estabelece a partir da relação entre dois planetas que têm uma relação geométrica de 150 graus. O teu horóscopo é, na verdade, uma mesa redonda. E os planetas ocupam essa mesa que tem 360 graus. Então, aspectos é, na verdade, uma conversa que os planetas vão tecer de acordo com as cadeiras que eles sentarem nessas mesas. E o aspecto de inconjunção, ele é complexo, indica separação, desencontros e a necessidade de ajustes. Mas como significa isso? Em astrologia védica, nós usamos o aspecto de inconjunção no planeta Marte, porque Marte envia o seu dristi, que do sânscrito significa olhar, para a 8ª casa. Então, nessa escola, a inconjunção é conhecida como o aspecto de 8ª casa, porque o nosso ascendente representa o início do mapa, a casa 1, e a distância entre a casa 1 para a casa 6 são de 150 graus. E a distância da casa 8 para a casa 1, novamente, são 150 graus. E em astrologia védica, o planeta Marte tem afinidade com a casa 6 e é o indicador da casa 6, tem afinidade com a casa 8. A casa 6 representa guerra, confrontos, litígio, inimigos, empecilhos, pendências kármicas. E a casa 8 representa morte, transformação e cataclismas. E é exatamente isso que o aspecto de 150 graus denota. Ele traz essa relação de 6ª e de 8ª casa. Então, quando dois planetas sentam numa relação de inconjunção, é como se eles dois não tivessem absolutamente nada em comum. É como se as agendas deles estivessem em distoância. Você já esteve numa situação de trabalhar com alguém que você não gosta, mas você não gosta só da pessoa, você não gosta das visões políticas dela, você não gosta das filosofias dela, e ela, por extensão, não gosta das suas. E vai ser uma pessoa muito difícil de você conseguir apreciar. A conversa, a presença. E por ser uma situação de trabalho, você vai precisar eventualmente colocar as diferenças de lado, normalmente evitar o assunto que traz conflito para encontrar um denominador comum com aquela pessoa. Só que quando isso pode acontecer entre parênteses, porque a gente sempre tem aquele
parente que a gente não tem nada em comum, mas que a gente tem que ver na Páscoa, no aniversário, no Natal, em qualquer confraternização. E a gente tem que fazer a social, mas isso não é uma coisa que nós gostamos. E a gente vai ter que tecer algum tipo de conversa que normalmente vai ser prosaica. E ninguém gosta de tecer conversas prosaicas para evitar chegar nos assuntos em que ambas as partes sabem que vão divergir. É desconfortável, tá certo? Então, planetas que sentam numa mesa e tem esse aspecto de inconjunção, é como se eles falassem idiomas completamente diferentes. É como se um falasse espanhol e o outro falasse russo. E o russo não fala espanhol e o espanhol não fala russo. Então, assim, eles vão evitar conversar. Mas o ângulo por si só é um ângulo embaraçoso. Porque vão ter muitas pessoas entre vocês dois. Então, para você conversar com aquela pessoa, você vai ter que falar muito alto e você vai ter que, eventualmente, fazer assim. Você vai ter que inclinar o seu torso para falar com ela. Oi, fulano, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a família? E é desconfortável para a coluna. É desconfortável para ambos. Então, é exatamente isso que ocorre numa dimensão astrológica e numa dimensão de personalidade. Porque aqueles dois planetas em conjunção são como duas pecinhas da sua personalidade que não se encaixam, que tem um desencontro. Pode ser uma situação em que você vai para determinada atmosfera e você demonstra uma dessas pecinhas, porque você sabe que ela vai ser mais aceita e simpatizada e evita mostrar a outra porque aquilo pode te trazer incômodo. Aí quando você muda de uma atmosfera, de outro ambiente, aquela que você mostrava, você vai evitar falar e a que você estava escondendo, você agora vai mostrar. Então, parece que fica esse conflito interno e não é uma coisa que você internamente aprecia em você mesmo. Mas não é o aspecto de inconjunção um aspecto que ele é tão intenso assim a ponto de exigir que você fique agenciando constantemente aquilo, como é o caso de uma oposição, que é uma relação de amor e ódio entre planetas, que um fica intercalando o outro. Então a pessoa vai ter que ter constantemente agenciar aquelas duas áreas da vida, ou a quadratura. O aspecto de inconjunção ele é um pouco mais sutil que isso. E talvez pessoas de fora que não te conheçam muito bem, talvez nem notem que você tem esse conflito interno. A não ser assim as que são realmente muito íntimas. Dependendo do planeta, dos dois planetas fazendo o aspecto de inconjunção, isso denota as pessoas envolvidas. Então, se você tem a Lua em conjunção com o Sol, indica que o seu pai e a sua mãe são muito diferentes, que são duas pessoas de outros planetas, assim, de outros tribos. Ou se você tem Vênus em conjunção com Júpiter, representa que a esposa, que é Vênus, não tem nada a ver com os filhos, que são Júpiter. Então, esse aspecto, ele traz essa sensação de
desencontro e de separação não só de pecinhas da sua personalidade, como dos karkas, que a gente chama na astrologia védica, dos indicadores. Mas essa desencontro pode ocorrer também em relação às casas astrológicas que os dois planetas, no aspecto de inconjunção, regem. É como se fosse uma musiquinha muito chata, muito brega, muito baranga, mas que fica constantemente tocando na sua cabeça em looping e você simplesmente não consegue esquecer. Então, a pergunta aqui é: como obter sucesso no aspecto de inconjunção? Você vai ter que conscientemente parar de pensar nessa musiquinha irritante. Você vai ter que conscientemente identificar quais são essas duas peças ou essas pessoas que não se encaixam e conscientemente fazer o devido ajuste. Porque são duas áreas da sua vida que estão desafinadas, que estão cantando em alturas completamente diferentes e você vai ter que, para os dois agora. E vai ter que a consciência entrar como uma intermediação entre esses dois polos e falar assim: vocês estão desafinados, então vocês vão precisar se ouvir, vocês vão precisar entender. E até a pessoa chegar nesse nível de ação, demanda tempo. O aspecto de inconjunção não é um aspecto que a pessoa remedia facilmente. Ela precisa de uma certa maturidade e eu já vi pessoas com 40 anos que têm esse aspecto de inconjunção, que às vezes ainda estão na luta por conseguir integrar essas duas partes, mas vai exigir muito de você criatividade e conscientemente interferir nessas duas vozes desafinadas e conseguir fazer o devido ajuste para que elas se integrem. E aí o sucesso, a felicidade vem quando você consegue entrar naquele ambiente e ser você mesmo em totalidade. Ou de você conseguir se comunicar com fluência, com a mesma fluência nas duas pessoas, entre as duas pessoas que estão envolvidas nessa inconjunção. É aí onde essas áreas vão começar a fluir. É aí onde você vai experimentar mais naturalidade e leveza. E você se tornar um ser humano mais holisticamente integrado, porque é justamente o que inconjunção significa. Holisticamente falando, são duas peças que estão desencontradas e precisam se encontrar. Com isso, eu gostaria de fechar. Eu realmente espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias, esteja sempre ligado e, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado!